Criada em 2012 a fim de trazer isonomia para o ingresso no ensino superior, a Lei das Cotas Raciais perde a sua validade no ano que vem. A possibilidade de não ter a legislação renovada preocupa principalmente a comunidade negra. E é sobre isso que eu converso agora com a presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB Mato Grosso, Roberta de Arruda. Roberta, qual é o sentimento nesse momento? Existe aí uma apreensão de que essa legislação ela deixe de existir por todo o contexto político que a gente vive hoje no nosso país? O que acontece, né? Como você bem o disse, é uma lei que nós estamos aí galgando, né, completamente uma readequação, né, com 10 anos, né? Ou seja, nós estamos falando de políticas afirmativas, ou seja, são ações afirmativas. Mas lembrando que a vigência da lei, que se dará em 10 anos, ela já começou a ser representada desde o ano de 1999. Então, ou seja, em termos de implementação e aprovação, nós tivemos entre os anos de 2003 e 2004. E aí nós só tivemos, ou seja, que a Lei 12.711, né, sancionada em 2012. Então, ou seja, olha o caminhar, né? E quando nós falamos do objetivo principal dessa lei, né, e é uma preocupação, inclusive até essa reformulação, né, eu acredito que precisamos estar ali, né, nós temos a Comissão Nacional, né, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que provavelmente vai estar acompanhando, nós, presidentes de comissões, fazemos parte também dessa comissão, em estar acompanhando e não deixar que essas violações, elas sejam galgadas, ou seja, elas sejam rechaçadas, porque o que nós precisamos, eu acredito, não só a implementação da lei, mas, assim, uma fiscalização dessa lei. Eu acho que é o que falta um pouco nesse contexto Brasil. Roberta, existe um temor de que a lei não prospere, que ela não seja revigorada, digamos assim, que ela não volte a ter a sua aplicabilidade nessa análise que acontece nos 10 anos? Eu acredito que, digamos que ela possa ser revogada em alguns pontos, mas ela não vai ser totalmente, ela não pode ser violada nessa garantia, ou seja, essa é uma garantia, né, da lei, onde ela não pode ser galgada, ela não pode ser rechaçada, então ela provavelmente, ela pode ser aprimorada em algum sentido, alguma falha que a própria lei o traz, né, no primeiro ponto, em relação a fiscalizações e o seu cumprimento, então eu acredito que uma nova análise, uma nova reformulação pode vir neste sentido. Existem correntes no país que defendem que a cota não seja racial, mas sim por classe social, que abarcaria, segundo essa tese, a maioria da população negra que estaria numa situação de vulnerabilidade. Como que você enxerga essa discussão, Roberta? O que acontece? Quando nós falamos dessa lei, primeiro, nós realmente entramos com uma cota. O que seria essa cota? Nós temos 50% dessas cotas que vão para alunos, né, de escolas públicas, então, ou seja, eu já estou falando de uma vulnerabilidade social, né, em relação à ampla concorrência. Só que, junto com isso, da ampla concorrência e as cotas de 50% para alunos de rede pública, nós temos a questão das cotas raciais. E quando nós falamos dessas cotas raciais, nós temos 2 pontos, porque quando nós falamos da cota racial, estamos diante de quê? Nós estamos diante dos negros, né, negros, pardos, indígenas, e aí nós temos uma outra situação que todas as universidades federais que têm o SISU, aí ele ainda entra com a implementação de quê? Que é a questão de pessoas com portadores de deficiência, além dos quilombolas. Então, ou seja, ela não deixa de abranger a vulnerabilidade social em si, até mesmo porque existe característica, que é um ponto da falha da fiscalização. Porque quando nós falamos de cotas raciais, nós estamos diante de quê? De autodeclaração. E aí, às vezes, as universidades, elas não acompanham essa autodeclaração. E aí é onde nós temos diversas denúncias aí no Brasil inteiro em relação a brancos, né, na cota de negros, né?
Então, ou seja, vamos colocar não brancos, vamos mudar o termo. Não negros nas cotas de negros, né? Acho que fica mais salutar dessa forma. Roberta, a gente vem observando ganhos com esse sistema de cotas. A gente viu que nas eleições de 2020, por exemplo, a gente já teve uma discussão para ter estipulado uma cota para candidatos negros, que é uma forma de garantir a maior participação dessa população nesse processo de escolha dos nossos representantes. O que mais que a gente pode pautar como ganho da sociedade com esse sistema de cotas que foi instituído primariamente, digamos assim, para garantir o acesso à educação? O que acontece? Quando nós falamos nessa política de cotas, nós estamos falando inteiramente de ações afirmativas. E essas ações afirmativas, ela veio com que cunho? Ela veio com uma forma de medida para que a gente pudesse, sabe aquela medida especial e temporária tomadas pelo Estado em si, para que ela pudesse, ou seja, com o único objetivo de eliminar o que essas desigualdades. Então, ela só veio com esse cunho, eliminar as desigualdades raciais, étnicos, religiosas, de gênero, entendeu? E além das outras historicamente acumuladas, que nós sabemos que quando nós falamos assim, eliminar a desigualdade, né? Na verdade, nós temos que galgar uma igualdade, conforme reza a nossa Constituição Federal de 88, a vigente. E aí a gente acaba decaindo nesse equívoco de entendimento, porque o cunho dessa ação, dessa política afirmativa, ela é puramente do quê? De compensar as perdas, e quando eu coloco assim, compensar as perdas pela discriminação e marginalização, é como se fosse compensar os negros e outras minorias, porque nós não falamos só de negros, nós temos as outras minorias também. E aí a gente fala ainda de uma discriminação sofrida no passado, né? E aí a gente tem ali atribuições de recursos sociais, como empregos, aí nós temos a questão da educação, aí nós temos a questão de moradias, e assim, o total disso daí é simplesmente promover o cunho social de um final que possa trazer uma igualdade. E você acha que a lei, nesse propósito, ela cumpriu o seu dever? Ela veio para cumprir, né? Ela veio para cumprir. Mas já cumpriu? O que você visualiza? Eu acredito que, vamos colocar que nós não temos um 100%, mas nós estamos caminhando, né? E aí o que cabe? São as fiscalizações. Por quê? Nós sempre falamos, né? O indicador, né? E o indicador, ele só vai conseguir ser resolvido das violações. Então, ou seja, se eu tenho um não negro que ocupe, né, ou um não negro que ocupe uma vaga de um negro, este negro, ele tem por obrigação, ou quem é aquele, ou souber, de denunciar. E às vezes a gente acaba se deparando nessas circunstâncias. Então, eu acredito que o caminhar é isso daí, é não deixar ou silente dessa violação é denunciar, para que a gente consiga realmente fazer com que a lei, ela realmente, ela caminhe, entendeu? E como nós sabemos, para todas as leis, né, para todas as prerrogativas, porque nós estamos falando de sociedade em si, e nós estamos falando de pessoas. Quando nós falamos de pessoas, nós nos deparamos talvez com um erro social, não sei bem o dizer, mas às vezes a gente tem pessoas que gostam do jeitinho, né? Tanto que a gente, se for pesquisar aí várias denúncias acerca do jornalismo no Brasil, tem diversas pessoas que já foram denunciadas por estarem ocupando vagas de negros, e sendo não negros. Quais foram os avanços para as minorias verificados nesses 10 anos, Roberto? O que você visualiza nesse sentido? Por exemplo, a gente conseguiu mesmo acessar mais o ensino superior? A gente teve uma maior participação, por exemplo, de negros na política, a gente teve uma maior participação no judiciário. O que você visualiza em Mato Grosso?
Eu acredito que nós estamos caminhando para essa composição, né, de realmente estar ocupando esses espaços, mas ainda não conseguimos alcançar, né? Vamos colocar aí que recentemente saiu aí uma nota jornalística de uma tríplice, né, de 3 mulheres, né? Mas assim, nenhuma negra, né? Então, às vezes, também nós observamos que a ocupação nesses cargos, a ocupação nesse buscar, ainda falta um pouquinho. Mas eu acredito que tudo é um avanço. Eu sempre coloco da seguinte maneira: quando nós passamos a discutir, cada vez mais essas políticas afirmativas, éticos, raciais, significa que nós estamos avançando, significa que mais pessoas estão olhando. Então, eu acredito que estamos, sim, diante de um avanço, pelo mínimo que seja, mas é através do mínimo que nós somamos aí toda uma magnitude de alcance. Precisamos de caráter formativo e informativo. E quando se tem pessoas falando, existem outras ouvindo, e isso vai sendo salutar e automaticamente nós vamos aí caminhando. Então, eu acredito que a passos lentos, mas eu acredito que sim, estamos caminhando. Roberto, também existem outras linhas de pensamento no país que consideram que a legislação ela deveria ser permanente, né? E não com essas previsões de revisão, enfim. E também outras linhas que consideram que a gente deveria, na verdade, reforçar e melhorar o que a gente tem como ensino base, porque isso é que fortaleceria os nossos candidatos ao ensino superior a ter mais condição de ingressar numa faculdade, por exemplo, né? Como que você se posiciona diante dessas ponderações? Você vê algo interessante nesse questionamento. Dentro das bases curriculares, né, que são as diretrizes educacionais, ela já existe todo esse parâmetro. E aí, o que acontece? Que, às vezes, nós observamos no caminhar a falta de capacitação e preparo desta base. E aí, diante disso, o que nós temos? Nós temos uma falta de informação. E aí, o que se acaba com essa falta de informação? O achismo. Porque cada um vai achar aquilo que quer, acerca do que quer, até mesmo porque não teve o caráter formativo. Mas essa base, ela é importantíssima, porque faz com que a criança, né, vamos pegar lá de trás, faz com que a criança, ela consiga realmente, no seu desenvolvimento, saber o que é igualdade. E nós não precisamos fazer com que essa base aprenda o que é desigualdade, né? Nós precisamos aprender a ser iguais, né, um do outro. Por isso, não galgar nessas violações de direitos em todos os sentidos. O meu cabelo é assim, não, o meu não é, entendeu? A minha cor. Então, tudo isso é uma base que, se nós formos analisar e ensinar como igual, nós não teríamos a palavra desigualdade social. E Roberta, dentro desse contexto que vem para 2022, como que a ordem se posiciona? Você disse que vai ter um acompanhamento, todas as seccionais vão fazer parte disso, como que se dá? O que acontece? Inclusive, nós também estamos, né, dentro da própria OAB Mato Grosso, eu tomo a OAB nacional em todos os estados, né? Nós também estamos aí recente com uma resolução, né, para nós advogados, né, advogados e advogadas que queiram se autodeclarar, né, para que a gente também, dentro das eleições da ordem, também já começa-se a observar essas cotas raciais, entendeu? E eu acredito que isso aí vai ser galgado para todo o país.
essa forma de autodeclaração. E nós, da OAB Mato Grosso, já contratamos uma empresa, né, através da diretoria da OAB, da presidência, já foi contratada uma empresa onde ela já vai estar realizando esse censo dentro da advocacia matogrossense, para que a gente realmente possa estar fazendo esse levantamento dos advogados negros e negras, né, dentro do advogados indígenas, porque você sabe que quando nós falamos de desigualdade social, a gente não fala só do negro em si, mas nós falamos dos povos e comunidades. E aí nós também temos advogados indígenas, quilombolas, e assim consecutivamente. Intervalo e a gente já volta, não saia daí.